expressava. Professora Érica, o Glauber conseguiu criar uma nova estética? Quer dizer, qual é a importância do Glauber para o cinema novo? Nossa, é grandiosa, como ela mesma disse, né, a senadora disse. Ele colocou a câmera a serviço dessas grandes ideias, dessas metáforas dele, então colocou a câmera em movimento, mais leve. Ele dialogava muito com a Nouvelle Vague, né, e com o cinema alemão, o cinema novo alemão, inclusive, se inspirou muito em Glauber e no cinema novo. E ele começou, portanto, para ser diferente do cinema americano, a luz era natural, destelhavam as casas, então entrava luz natural, os atores procuravam interagir com a gente do povo, roteiros muito abertos, sem ficar preso, né? Então, finais que se desdobravam, um discurso também musical diferente, né? A trilha sonora, ele colocou, por exemplo, o Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, né? Botou o Sérgio Ricardo para cantar repente, para começar a fazer um outro tipo de música. E o Sérgio Ricardo perguntava para ele, mas Glauber, o que você quer de mim? Eu não sei fazer isso, eu sou da Bossa Nova. Sérgio, faz, pode deixar que eu resolvo. E faz aquela cantoria maravilhosa de Deus e o Diabo na Terra do Sol, misturado com Vila Lobos, né? Então é surpreendente o que ele fez. E em que momento ele passa a ser uma referência também para o cinema mundial? Quer dizer, lá fora, quando é que ele começa a repercutir? Diria que Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Que foi inclusive a ruptura, porque Glauber viaja com Deus e o Diabo pelo mundo, né? Vai para a Europa, ganha prêmios, vai para Nova York, vai para o México, e aí, no meio dessa viagem dele, que foi uma viagem para ele nova, né? Ele nunca tinha saído do país, e há o golpe militar, né? E ele é surpreendido com esse choque. Mas Deus e o Diabo, ao mesmo tempo que o Brasil entrava num período de ditadura militar, Glauber ia para o mundo. Era conhecido, ovacionado, ele começou a ser visto por todos os cineastas e admirado, né? Chamou a atenção de Godard, de Werner Herzog e dos italianos, né? Que vinham aí do neorrealismo, o Rossellini. Então, Bertolucci. Então, ele passou a ser um ícone brasileiro. E eu diria mais, Glauber é uma dessas figuras que aparece de tempos em tempos, como Darcy Ribeiro, Dom Helder Câmara e tantos outros, poucos aí que o Brasil teve nesse século passado, e esperamos que venham mais, né? Mas ele foi um divisor de águas, ele lançou luz e trouxe para a gente tanta coisa nova e surpreendente, né? Senadora, Polemizou com essa realidade toda, com esse gênio absolutamente livre, do livre pensar, do livre agir, né? Expresso, inclusive, nesses roteiros mais abertos, era com um pensamento meio anárquico. Ele tinha a sua relação com a esquerda, ao mesmo tempo, e era impossível para Glauber, com esse espírito tão livre, conviver com um país sob ditadura militar, e por isso ele adere à contestação da ditadura, mas ao mesmo tempo ele não se enquadra em nenhum receituário do pensamento da esquerda tradicional no Brasil, ou mesmo de uma nova esquerda. Ele era ele próprio, o seu próprio pensamento, a sua própria visão da realidade e da contestação dessa realidade. E ele, inclusive, ele ultrapassou as fronteiras do cinema. Ele ficou um personagem importantíssimo para o Brasil, como um agitador, como um visionário, inclusive com um papel importante na resistência à ditadura militar. Sim, incompreendido, debatido pela esquerda, às vezes acusado pela esquerda, não acolhido pela direita, mas ele essencialmente mantinha a sua posição de não aceitar aquela forma de governo. À época, foi contestada a sua relação com o governador José Sarney, no Maranhão, onde ele vai e serve, né, e faz o filme da campanha de Sarney, e por isso é combatido por muitos segmentos da esquerda, e com o que ele recebe nesse filme, ele investe no seu cinema, na sua arte, na sua grande obra, né? Então, ele era um espírito indomável, né, e que estava
se relacionando com uma realidade extremamente contida e reprimida naquele momento histórico do nosso país. E ele chegou a ser preso, depois foi solto, e um crítico do período da ditadura militar, mas depois ele também passa a defender a abertura lenta, segura e gradual. Foi muito incompreendido pelos setores tradicionais da esquerda naquele momento, mas ali ele provou que de fato era um visionário, porque o processo político brasileiro, de certa forma, se desdobrou pelo caminho que ele previu, não foi, senadora? Ele se mantinha ligado na realidade política nacional, na medida em que estava fora do país, se relacionava com toda a esquerda exilada do Brasil, mantinha essas informações, sabia, pelas informações que a esquerda fora tinha, e às vezes ela era muito mais detalhada do que a que nós tínhamos aqui, pelas condições objetivas que vivíamos, e lidava com aquelas análises feitas no exterior pelos grandes pensadores da política nacional. E percebendo, portanto, que havia um caminho que começava a ser delineado de abertura política, ele se envolve nisso e se coloca firmemente em defesa desse pensamento. Ele e diversos segmentos da esquerda brasileira também defendiam com muita timidez esse pensamento, já que nós vivíamos um momento de tensões muito grandes, de prisões, e onde alguns segmentos, que eram minoritários também dentro da esquerda brasileira, assumiam a defesa da luta armada e assumiam a ação armada propriamente na resistência à ditadura militar. Digo que era minoritário porque o grande movimento de massa no Brasil, da esquerda brasileira, também um grande movimento se assumiu a participar da luta dita da resistência democrática via a participação no MDB, nos partidos existentes, e acompanhava esse movimento de resistência dentro da própria existência prevista pela ditadura militar e permitida pela ditadura.